o nosso grupo ficou com a temática do direito diplomático. Eu vou iniciar tratando sobre a origem e o surgimento. Bem, o direito diplomático existe desde a antiguidade, porém, o primeiro tratado do qual se tem documentação remonta às cidades-estados da Mesopotâmia. O direito diplomático surgiu mesmo com a finalidade, o propósito de gerar uma convivência pacífica entre os povos. O Império Romano foi um dos impérios que fez a utilização do direito diplomático num modelo que é inclusive considerado preambular ao que existe na atualidade, pois a conduta do embaixador era uma conduta de extrema relevância, no nível que, se o embaixador acabasse incorrendo em alguma falta, essa conduta era considerada gravosa, certo? Era considerada uma conduta que violaria os direitos dos povos. Então, houve, obviamente, uma evolução do direito diplomático desde essa época, desde esse modelo preambular, onde os estados passaram a aprimorar os seus mecanismos diplomáticos, e com esse aperfeiçoamento, os estados também passaram a compreender que, a partir do momento que os estados aderiam a um tratado e os seguiam, esse segmento tinha o condão de estabelecer vínculos entre os povos, pois o cumprimento dos acordos gerava mesmo um vínculo de respeito entre eles. Então, com a evolução do direito diplomático, surgiu também o questionamento de como conceituá-lo. Então, eu vou citar aqui uma fala de Brownlee, que ele diz o seguinte: ele diz que a diplomacia compreende qualquer meio pelo qual os estados estabelecem ou mantêm relações mútuas, comunicam-se uns com os outros ou realizam transações legais ou políticas por meio de seus agentes autorizados. É possível ver aqui nesse trecho, nessa fala, que era justamente isso que o Império Romano já fazia. Apesar de tudo, essa fala de Brownlee, ela é uma definição mesmo relativa aos estados. Hoje se entende que o modelo diplomático, que a diplomacia compreende as relações entre os sujeitos de direito internacional público, ou seja, os estados e as organizações internacionais, certo? Basicamente, todos os ramos do direito são passíveis de construir uma relação com a diplomacia e o direito internacional público, principalmente. Essas relações, elas vêm desde os tempos mais remotos e se prolongaram com a criação das embaixadas permanentes. Além disso, a diplomacia ela tem um compromisso de proteção com o seu país, o que já traz uma ideia bastante familiar ao direito. Atualmente, a diplomacia ela possui um papel fundamental e eficaz na cooperação internacional e responde a uma importante exigência, né, dos Estados internacionais de regularem pacificamente as relações entre si, sejam essas relações comerciais, políticas, militares, religiosas e etc. E hoje em dia, mais do que nunca, com a busca pela paz e a necessidade de satisfazer os interesses da sociedade internacional como um todo, reforçam, vamos dizer assim, o espírito de conciliação e fazem do diplomata como um elo fundamental, né, na relação desses estados da comunidade internacional. E o diplomata age também como um defensor, né, dos interesses nacionais dentro de toda essa relação. Agora eu vou falar um pouco sobre relações diplomáticas e consulares. Bom, as relações diplomáticas, elas cuidam dos interesses políticos dos sujeitos de direito internacional. E como normatização dessas relações, nós temos a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, que foi assinada em 18 de abril de 1961 e foi incorporado pelo nosso ordenamento jurídico pelo decreto número 56.435/65. Já as relações consulares, elas abrangem assuntos diversos e entre eles, em especial, as relações comerciais, né, a promoção comercial e atos administrativos. E também como
norma que regula essas relações consulares, nós temos a Convenção de Viena sobre Relações Consulares, que foi assinado em 24 de abril de 1963 e incorporada ao nosso ordenamento jurídico pelo Decreto 61078/67. A base das relações diplomáticas está no direito de legação, que basicamente se trata do direito de enviar e receber diplomatas, mas esse direito só se estende a sujeitos de direito internacional. Aqui eu acabo, obrigada. Outro ponto não menos importante está o das imunidades e inviolabilidades dos agentes diplomáticos e seus privilégios. Como sabemos, o agente diplomático irá servir como um intermediário entre o seu estado de origem e o estado em que irá exercer suas funções. O agente diplomático terá a inviolabilidade pessoal no momento em que pisa em território que irá exercer suas funções até o momento em que se retira. E essa representatividade, esse reconhecimento como agente diplomático, se dá no momento em que chega no território que irá exercer suas funções e apresenta suas credenciais ao chefe de governo. No Brasil, por exemplo, seria ao presidente da República. As imunidades diplomáticas consistem em uma prerrogativa de direito internacional público. Logo, é de ordem internacional, como uma medida de respeito entre todos os órgãos estrangeiros. Essa imunidade diplomática será não só para os agentes, mas também para os seus familiares que com ele convivam em estado diverso do seu estado de origem. A inviolabilidade é extensiva aos objetos de sua propriedade e aos destinados a legações, bem como fica isentos de taxas, impostos e taxas alfandegárias. O diplomata tem ainda franquia postal, telegráfica e as inviolabilidades também de suas sedes, das suas embaixadas, legações e dos navios de guerra. É importante frisar o artigo 3º da CVRD, que é a Convenção de Viena de Relações Diplomáticas, e que trata de algumas missões diplomáticas, entre elas a representação do Estado acreditante perante o Estado acreditado, a proteção do Estado acreditado, os interesses do Estado acreditante e seus nacionais, tudo dentro dos limites do direito internacional, promover relações amistosas e desenvolver relações econômicas, bem como relações científicas e até mesmo culturais. Inteirar-se por todos os meios lícitos e as condições existentes da evolução dos acontecimentos no Estado acreditado e informar a esse respeito o governo do Estado acreditante. Portanto, percebemos aqui que essas relações diplomáticas e seus consulares entre os sujeitos de direito internacional é de extrema importância, a fim de harmonizar o sistema, todos com o mesmo intuito comum, não só em relação à economia, bem como à iniciação cultural, científica. E por isso que é essencial esse papel entre os diplomatas, merecendo então imunidades e privilégios.